Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com a nossa interface gráfica, tá? Nossa primeira aula, nós vamos conversar sobre interface gráfica do Excel e atalhos, tá bom? Eu vou explicar alguns atalhos aqui, aqueles atalhos básicos em que a gente ganha tempo nos trabalhos, tá? São atalhos que geram eficiência no trabalho. Então, para a interface gráfica, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa parte superior aqui do programa, tá? Essa parte superior nós chamamos de faixa de opções. Ela é composta por 3 elementos. As guias, tá? Que são esses nomes que aparecem aqui em cima, tá? Cada vez que a gente clica em uma guia, aparece muitas ferramentas, tá? E iremos detalhá-las ao decorrer do curso, tá? Então, clicando aqui em cima nas guias, abre grupos diferentes, tá? Porque cada espaço desse delimitado aqui nós chamamos de grupos e em cada grupo nós temos as suas devidas ferramentas, tá bom? Então, recapitulando, na faixa de opções nós temos as guias com os grupos e esses grupos contêm as ferramentas. Outro elemento importantíssimo na interface gráfica é este campo aqui, olha. No canto superior esquerdo nós temos a caixa de nome, tá? Essa caixa de nome, ela vai exatamente mostrar o nome da célula selecionada. Então, por exemplo, vou clicar aqui, tá? Eu cliquei na célula, cada retângulo desse que aparece aqui com bordas verdinhas, nós chamamos de célula. Então, este retângulo, chamado célula, ele está localizado na coluna F, coluna 4. Logo, esta célula chama-se F4. Agora eu vou clicar em outra. Vou clicar na G8. Por quê? Porque está na coluna G, linha 8. Tá bom? Então, célula são esses retângulos selecionados e que eles possuem um nome. Este nome é composto pela letra da coluna com o número da linha. Tá bom? Então, C6 é o nome da célula selecionada. Um outro elemento muito importante na interface do Excel é este campo horizontal aqui chamado de esse aqui, ó, barra de fórmulas, tá bom? É exatamente na barra de fórmulas que a gente vai digitar o conteúdo da célula. Como assim? Digamos, vamos selecionar a célula F5, tá? E eu quero digitar a palavra escola. Eu não vou digitar aqui dentro. Eu vou clicar na barra de fórmulas e vou digitar a palavra escola. Após a digitação, eu dou um Enter, o cursor seleciona a célula abaixo, tá bom? Então, um conselho para que vocês possam ter agilidade e eficiência nos trabalhos seria selecionar a célula e digitar o conteúdo na barra de fórmulas, tá bom? Ah, mas se eu digitar na própria célula, dá certo? Dá certo. Só que vocês vão ver que em muitos casos há uma sobreposição de palavras, dependendo da quantidade de letras que você for digitar. Então, para que não haja nenhum problema de sobreposição, ou até mesmo você se confundir com o texto digitado, seleciona a célula e preenche a barra de fórmulas, ok? Muito bem, então, uma vez preenchida a célula, nós queremos deletar, né, apagar a célula, é só selecioná-la, apertar a tecla Delete, pronto, a célula está vazia novamente, tá bom?
Agora vamos entender um pouquinho sobre a quantidade de células existente numa planilha de trabalho do Excel, tá? Para a gente detalhar, nós precisamos saber quantas colunas o Excel tem. Então nós sabemos que as colunas elas são nomeadas por letras. Então qual seria a última coluna? Gente, é muita coluna, tá? Vocês veem primeiramente aqui que são algumas letras comuns do alfabeto, mas vai chegar num determinado momento que essas colunas vão ter duas letras. Em um determinado momento elas vão ter três letras. Então é uma quantidade muito grande, tá? E como que a gente faz para saber qual que é a última coluna do Excel, tá? Então aí já vem o nosso primeiro atalho, é o atalho Ctrl, tecla Ctrl, setinha para o lado, tá bom? Exatamente aqui, olha, a gente vai apertar essa tecla Ctrl, junto com ela a setinha para a direita, tá bom? Então, ao mesmo tempo, Ctrl, setinha para a direita. Então, vamos lá. Então, qual seria o procedimento? A gente tem a célula A1 selecionada, Ctrl, setinha para o lado direito, chegamos à coluna XFD. Observe que agora são três letras, tá? É um número gigantesco de colunas e a gente tem o número 16.384. É a quantidade de colunas do Excel, tá bom? Então, se perguntarem em alguma prova de concurso, qual é a última coluna do Excel? Coluna XFD. Qual é a quantidade de colunas do Excel? 16.384, tá bom? E qual seria o procedimento para a gente chegar à última linha? Se a última coluna é a XFD, qual seria a última linha? Você vai fazer um procedimento semelhante. Vai ser Ctrl, só que em vez de ser para o lado, agora é setinha para baixo. Setinha para baixo, chegamos. Deixa eu puxar aqui para a gente poder enxergar melhor. Chegamos à linha 1.048.576. Está aqui, ó. Linha 1.048.576. Esta é a última linha do Excel. Tá bom? Pergunta que cai em concurso. Pergunta que cai em prova de processo seletivo. Tá bom? Exatamente assim. Ctrl, tudo junto, tá? Ctrl e a tecla Home. Vai depender muito do modelo de cada teclado, tá? Mas apertando as teclas Ctrl e Home, independente de onde o Home esteja, você vai voltar para a célula A1. Então vamos fazer, né? Então, selecionando a célula XFD, vamos apertar Ctrl Home. Pronto. Voltamos para a primeira célula do Excel, A1. Ok? Então, olha só. Agora o próximo conteúdo que a gente vai explicar, ele refere-se à seleção de células, tá? É um assunto muito importante porque você vai ter um controle maior da sua digitação a partir do momento em que você entende que o cursor do mouse ele apresenta três configurações diferentes, tá? Ele tem essa configuração de cruz branca, ele tem uma configuração de cruz preta e ele tem a configuração de 4 setas pretas, tá? Então esses três formatos eles vão te proporcionar três funcionalidades diferentes, tá? Quando aparecer essa cruz branca, significa que o cursor ele vai selecionar células. Quando o cursor
apresentar esta cruz preta, ele vai te dar a opção de fazer cópias de preenchimento automático. Você consegue clonar o conteúdo presente na célula original, que vai ser copiado para as demais. E o outro formato, esse formato aqui de 4 cruzes pretas, você consegue mover o conteúdo desta célula para uma outra célula em que você vai arrastar e soltar, tá bom? Então lembrando, o cursor do mouse ele pode vir como cruz branca, como cruz preta ou 4 setas pretas, tá bom? Para cada configuração dessa há uma funcionalidade diferente. Na prática, vamos ver exatamente como que isso funciona, tá? Então, olha só, eu vou selecionar aqui a célula E5, tá? E vou escrever aqui o nome da nossa escola, SEIC, tá bom? Eu quero fazer, agora, uma cópia de preenchimento automático dessa palavra, desse nome SEIC, que está originalmente na célula E5, que ele copie até a célula E10. Então, eu vou configurar o mouse com a setinha preta e vou arrastar até a E10 e solto. Ele fez uma cópia, tá bom? Uma cópia do nome SEIC, que começou na E5 e terminou na E10, tá bom? É só para baixo? Não, pode ser para o lado também. Pode ser para o lado. Pode ser para cima? Pode, por que não? Para cima também, tá? Então, claro, precisa mostrar a cruzinha preta. Mostrou a cruzinha preta, você faz a cópia automática, tá bom? Quer voltar para o original? Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Voltei para o meu preenchimento original, tá? Agora, nós vamos fazer uma experiência com o cursor em formato de 4 setas pretas. Este formato ele dá a possibilidade de você mover o conteúdo da célula para uma outra. Então, nós estamos na E5, eu vou mover para A2. Eu pego e arrasto para A2, tá? Esse procedimento ele é manual, tá? Ele é manual. Logo, se você estiver com o mouse conectado ao seu computador, seu notebook, você tem uma facilidade para mover. No caso, quando você não tem o mouse e você vai trabalhar com o touch do notebook, fica um pouquinho mais complicado, porque você tem que apertar aqui na tecla de baixo. Mas se você tiver o mouse, esse processo de mover, ele é bem fácil de fazer, tá bom? Então, aproveitando que essa célula F4 está selecionada, vamos agora aprender algum... Ó, tá vendo como eu selecionei? Ó, eu esperei a cruzinha branca e cliquei e ele selecionou, tá? Então, agora vamos aprender alguns comandinhos alguns atalhos, tá? Bem interessantes. Como, por exemplo, eu quero deixar esse texto em negrito, tá? Pelo grupo aqui da nossa faixa de opções, seria célula selecionada, eu vim aqui na letra N e aperto, tá? Mas existe uma outra opção pelo teclado, que seria o Ctrl N. Ctrl N, você tira ou põe o negrito. Tá vendo? Ó? Ctrl N, negrito. Ctrl N, tira o negrito. Ah, mas aí aparece aqui, Fábio, ó. Quando eu aperto aqui no negrito, aparece Ctrl N, tá fácil. Não precisa nem fazer curso.
Mas é o seguinte, na prova de concurso, ele não vai perguntar para você qual é a funcionalidade do atalho Ctrl N. Não, ele vai falar qual a funcionalidade do atalho Ctrl 2, tá? Então você clica na tecla Ctrl e no número 2 ele vai fazer a mesma coisa do Ctrl N, que é o negrito, tá bom? Então Ctrl e o número 2, tudo junto, Ctrl e número 2. Você tira ou põe o negrito, tá bom? Assim como o Ctrl I. Ctrl I deixa itálico. Ctrl I tira itálico. Ctrl 3, olha só. Ctrl 3, você coloca o itálico e Ctrl 3 você tira. Pergunta que não quer calar. E o sublinhado? Seria Ctrl? Exatamente, Ctrl 4. Ctrl 4 você deixa sublinhado. E se eu usar Ctrl S? Você tira o sublinhado. Ctrl S, tira e põe. Ctrl 4, mesma coisa. Tá bom? Então, fica aí a dica de 3 atalhos de edição de fonte. Tá bom? Aqui do grupinho fonte, as ferramentas negrito, itálico e sublinhado. Então vamos lá, vamos fazer um teste com o que a gente aprendeu hoje de atalhos, tá? Então vamos lá, eu vou selecionar aqui a célula F8, selecionado F8, e vou digitar o dia da semana, segunda-feira. Então venho aqui na barra de fórmulas e vou digitar segunda-feira. E dou Enter. Muito bem. Observem que o nome segunda-feira foi digitado na célula F8. Só que o nome feira está invadindo a célula G8. Tá certo isso? Tá esquisito. Tá bem esquisito. Porque na G8 eu gostaria de escrever terça-feira. Olha o que aconteceu. Ficou encavalando um conteúdo no outro, tá? Então, para a gente resolver esse problema, tá? Para a gente resolver de forma prática, existe um recurso que é o seguinte: nós vamos selecionar aqui a segunda-feira, vamos trazer o cursor do mouse aqui na divisa entre a coluna F e a coluna G. Quando aparecer esse cursor aqui, ó, preto, uma linha preta com duas setas laterais, você vem e dá um clique duplo, assim, ó, pip, pip, quer ver, ó? Pronto. Ele automaticamente ajusta a largura da coluna para o conteúdo digitado, tá bom? A mesma coisa com a terça-feira. Eu venho aqui na divisa entre o G e o H e pip, pip, ele fica na largura que caiba a palavra direitinho, tá? Então, nós sabemos que depois da segunda-feira vem a terça-feira, não é isso? E depois da terça? Vou ter que digitar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Não. Você vem com preenchimento automático, tá? Que é essa setinha preta, essa cruzinha preta que a gente já aprendeu, e arrasta, ó, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E solta. Ele preencheu automaticamente, porém não fez a correção da largura. Aí você vem aqui e nas divisas, tá bom? E automaticamente ele vai preencher, ele vai ajustar. Pronto, preenchemos todos os dias da semana. Muito bem. Então você tem aqui os dias da semana preenchido, tá?
e de repente precisa fazer uma selecionar todos os dias da semana, tá? Nós já aprendemos que ao clicar na célula e aparecendo e esta configuração de cruz branca significa seleção. Eu quero selecionar do primeiro nome até o último, do primeiro dia da semana até, no caso, né, a segunda-feira aqui, ao nome escrito, o último nome da semana escrito, que é o domingo. Como é que eu faço para selecionar tudo isso aqui? Se você tiver um mouse, você clica no primeiro e arrasta até o último, beleza? Mas se você não tiver um mouse e estiver usando o teclado do notebook ou do PC, como que você faz essa seleção? Você vai clicar na tecla Shift e vai setinha para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Selecionou. Tá? Pronto. Solta a tecla, você tem tudo selecionado. Existe essa opção. Tá? Ah, mas eu acho que, por exemplo, 7 dias na semana é tranquilo, você pode ir devagarzinho apertando, mas imagine que fosse uma listagem, nossa, com 500 nomes. Será que você teria que teclar 500 vezes a setinha para o lado? Não, aí não, tá? Aí você usaria a tecla Ctrl e o Shift ao mesmo tempo. Aí você clicaria Ctrl, Shift e setinha para o lado. Pronto. Ele já selecionou todos ao mesmo tempo. Vamos refazer? Olha só. Clicando na primeira, Shift, setinha para a direita. Ele vai de um por um. Tá bom? Não, eu não quero de um por um. Eu quero do primeiro até o último imediatamente. Então, Shift, Ctrl, setinha para o lado. Mas, professor, onde que está o Shift? Eu vou mostrar para vocês agora. Quer ver? Aqui está o Shift. Geralmente ele aparece com essa setinha para cima. Esse é o Shift. Então, se você apertar Shift e setinha para o lado, ele vai de um em um. Agora, se você apertar Shift e Ctrl ao mesmo tempo e setinha para o lado, aí ele pega o primeiro até o último de uma vez, instantaneamente. Pegou o primeiro, pegou o último, selecionou tudo, tá bom? Então essa fica a dica de atalho. Utiliza Ctrl e Shift, setinha para o lado, você faz a seleção completa, tá bom? Então, pessoal, essa foi então a nossa primeira aula, né? Foi uma aula mais para a gente conhecer, né, o método de trabalho nosso. Foi uma aula simples, apenas com os atalhos. A gente vai fazer coisas assim, nossa, bem mais significativas, né? Mas foi só para a gente entender mais ou menos como que vai ser o processo. E para quem não tinha nenhuma base do que era o Excel, já deu para ter uma ideia de que é uma ferramenta muito importante e que vale a pena sim a gente fazer o curso, tá? Fico feliz por vocês terem assistido até o final e eu estou disponível para tirar alguma dúvida, tá? Durante a semana podem mandar mensagem, fazer perguntas, se quiserem material adicional, pode dar um toque aí que a gente vai tentando suprir as necessidades de cada um, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana e pode contar com a gente que vamos fazer um excelente curso, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigado.